Olá, está começando mais um episódio do Pod Fametro. Eu sou Luciana Cardoso e te conduzo neste bate-papo. E hoje o tema é inteligência artificial, consumidores conscientes, geração Z e a nova fase da publicidade. E eu não estou sozinha, eu estou com profissionais de mercado que entendem sobre o que nós vamos falar. E são elas, Karina Gonçalves, professora da FAMetro, publicitária, professora da FAMetro, pesquisadoras nas áreas de consumo, comunicação e sustentabilidade. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciana. Adorei o convite. Sempre bom a gente bater papo, né, sobre essas áreas, esses assuntos, né, tão atuais do nosso tempo. E também está conosco a Alice Gomes, ela que é acadêmica de publicidade e propaganda da FAMetro e atuante na área de marketing digital e produção de conteúdo, né, Alice? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui presente, né, e poder fazer parte desse momento, falar um pouco, né, sobre a comunicação e sobre as atualizações, né, da comunicação que está mudando assim de forma surreal. E vamos direto ao ponto, já para falar, né? Já para a gente começar. Professora Alice, eu queria saber de vocês como que realmente está acontecendo essa transformação na publicidade. Ela está se transformando devido à inteligência artificial ou à escolha consciente de alguns consumidores, falando a respeito aí da geração Z? Né? A gente sabe que essa nova geração tem algumas preocupações ambientais, inclusive. Então, acho que seria interessante a gente saber, realmente ela está se mudando por conta da inteligência artificial ou também por conta dessa nova geração, professora? O que a senhora tem a nos falar? Olha, eu vejo assim que não é nenhum nem outro, elas estão vindo junto, entendeu? A questão da escolha da geração Z, né, de um consumo mais consciente, né, de gostar de transparência, autenticidade das marcas, isso acredito eu que seja uma resposta justamente a esse mundo totalmente tecnológico. Entendeu? Então sempre tem aquele movimento, aquela contramão, né? A gente está vivendo um mundo muito tecnológico, automatizado e Tudo muito acelerado, rápido. tudo muito rápido. Então tem aquela contramão assim, não. Eu quero uma outra coisa. Para a minha vida, né? Para o meu consumo, para o meu propósito, eu escolho, né? Marcas que tenham a ver com a minha visão de mundo. Ótimo. Assim como dizem as pesquisas, Sim. que a geração Z tem, né, essa consciência. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial, ela também ajuda, né, a mudar também o comportamento do mercado. E principalmente das agências, porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta para as agências, entendeu? Não é que nós seremos substituídos pela inteligência artificial, não acredito nisso. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu vejo que nada substitui a inteligência e a sensibilidade humana. Mas ela também, ela está ajudando muito nessa questão operacional. Deve ser vista como uma aliada. Uma aliada, exatamente, mas substituição não acredito, porque eu acho que as pessoas querem ainda, né, o toque, o olho no olho, essa autenticidade, Aquele atendimento humanizado, né? De isso fato. só nós mesmos, seres humanos, a nossa inteligência humana que consegue, né, oferecer. Então eu vejo dessa forma. Entendeu? Não é nenhum nem outro, é junto, andando junto, Caminho entendeu? ali, lado a Caminhando lado. junto. Interessante. A gente tem uma representante aqui da geração Z, que é a Alice Gomes, que é a nossa acadêmica. Alice, realmente, assim, eu queria ter o ponto de vista. Essa geração, ela se preocupa mesmo com esses valores, com a sustentabilidade? Eles têm essa preocupação ambiental? Talvez por isso eles tenham tanta influência agora no consumo das marcas? Sim, com certeza. Eu acredito que a minha geração, a geração Z, ela se importa muito, né, com a maneira que as marcas vão se apresentar para o público e com o contexto que as marcas estão inseridas. Por exemplo, eu quero consumir determinado produto, mas esse produto ele tem que trazer algo que eu me identifique, ou seja, algo que faça com que eu escolha aquele produto e eu faça, nossa, esse produto realmente vai fazer algo
vai trazer algo de bom para mim. Então, esse é o ponto de vista que a gente precisa ter essa identificação com as marcas. E como nós somos uma geração que realmente se importam, né, com as mudanças do cotidiano, sustentabilidade, a gente se preocupa porque a gente percebe que com a inteligência artificial, com as mudanças de mundo, as coisas que eram assim mais importantes, elas estão ficando assim um pouco de lado. E aí a gente tem esse ponto de vista de que a gente precisa fazer com que as marcas estejam presentes no nosso cotidiano, entendeu? Então é basicamente isso. Eu concordo, tem que a inteligência artificial, ela é importante, né, pra gente, mas ela não, como o professor disse, ela não vai substituir a nossa identidade, nosso ponto de vista, a nossa criatividade, porque ela é um auxílio, mas a mente criativa é a gente. Então a gente não pode fazer uma ferramenta substituir o nosso ponto de vista. Já ia até falar sobre isso, porque assim, a inteligência artificial ela trabalha com aquilo que já está na nuvem, né, com aquilo que já foi disponibilizado, ou seja, não é nada autêntico, não é nada novo, exatamente. E eu queria saber até de vocês, até que ponto, né, essa inteligência artificial ela é positiva. Por exemplo, eu falo até mesmo na criatividade, né, a gente espera ali uma certa autenticidade na produção de alguns materiais. E eu queria saber de vocês, até que ponto ela pode ser positiva e quando ela deixa de ser, ou seja, ela deixa de ser uma aliada e ela passa a prejudicar o profissional de publicidade. Isso. Eu vejo a inteligência artificial assim como uma ferramenta que ela pode te ajudar em questões mais operacionais, né? Que hoje a gente trabalha com grandes volumes de dados, né? A internet permitiu isso. Então ela pode te ajudar, né, a processar, acelerar, né, esse grande volume de dados, essa questão operacional, né, te ajudar até mesmo a entender essas pesquisas que são muito estatísticas, muito números. Então, ela pode te ajudar nessa questão, nessa escalabilidade, né? E até é bom porque ela otimiza teu tempo, né? Daí, aí o profissional, ele ganha mais tempo para se preocupar com o que realmente tem que se preocupar, né? Que é em criar bons anúncios, né? Ela pode também te ajudar, eu penso, assim, que ela pode te ajudar na questão dos insights, né? Tem algum assunto, né? Que está ali para você desenvolver uma campanha. Então ela pode te ajudar a entender melhor as tendências, entendeu? E ela pode te ajudar nessa questão, né? De como você vai entender melhor, né? Você pede uma explicação para ela, me explica, né, assuntos complexos, né? Que é o que a gente vive, como é que eu posso entender melhor isso aí? Então, eu penso que dessa forma ela ajuda, né? Agora, a desvantagem é que se tu quiser que a IA crie o teu anúncio, né? Tu vai criar uma padronização e daí mesmo que você vai... E deixa de ser autêntico. Você vai perder o seu principal ativo. Que o principal ativo da publicidade é a criatividade, é a originalidade, é a autenticidade. Que é esse, né? O nosso principal matéria-prima. Então, entendeu? Eu vejo que essa é uma questão, assim, perigosa. É você saber os limites. Interessante. Eu vejo que a IA, ela é realmente uma ferramenta, porém, quando a gente passa dos limites, se torna algo genérico. Hoje, eu que sou acompanho muitas redes sociais, estou 24 horas por dia nas redes sociais, porque é o meu trabalho, eu percebo que com o uso da IA, todos os conteúdos eles acabam se tornando genéricos, ou seja, a gente não consegue mais diferenciar o que é um texto autêntico, escrito por uma pessoa, e um texto que foi escrito por uma inteligência artificial. São coisas assim, muito específicas que a gente percebe que não veio assim da pessoa, da mente da pessoa e do ponto de vista da pessoa. E acaba que a inteligência artificial ela faz com que a gente perca o nosso senso crítico. Porque se a gente não tem essa maneira, esse pensamento de estar ali analisando esse conteúdo para ver se ele realmente faz sentido para aquela marca ou até mesmo para aquele consumidor, a gente acaba perdendo, né, a credibilidade como marca. E eu, agora falando do ponto de vista de que consome as marcas, eu fico muito atenta para isso. Tipo, essa marca, ela realmente está sendo autêntica, os conteúdos dela realmente são autênticos ou são genéricos, assim, que qualquer pessoa. Porque, assim, com a inteligência artificial, ficou muito fácil para qualquer pessoa chegar e criar um conteúdo. E às vezes essa pessoa ela não tem o entendimento e o conhecimento que a pessoa que trabalha na área tem. Então acaba que
Isso acaba até inchando o nosso mercado, assim, de publicitários, né? De pessoas que trabalham com comunicação social. Porque pessoas, assim, que às vezes não tem nada a ver com a área, se posicionam, se colocam nesse ambiente, vão lá na IA e falam, cria algo do tipo para mim. E aí, às vezes, por terem mais engajamento ou por serem conhecidas, acabam explodindo, enquanto pessoas que são da área, que têm um conhecimento, não explodem, né? Então, esse é um ponto de vista assim, que eu acho negativo da inteligência artificial. Mas falando de um ponto de vista assim, de quem trabalha também com a inteligência artificial, ela é muito positiva, assim como a professora disse, para acelerar os processos, otimizar o nosso tempo, porque como a gente, eu, por exemplo, eu trabalho, né, em uma agência de marketing e eu preciso cuidar de muitas contas. E isso facilita o meu trabalho na hora de produzir os Com conteúdos. certeza. E até mesmo uma questão de organização, porque aí ela possibilita com que a gente se organize melhor e acelere os nossos processos. Eu já ia até falar sobre isso, assim, ela tem essa agilidade de processos, né? Mas ela cria algo genérico e você até apontou sobre a questão de pessoas que acabam não sendo profissionais do mercado, que acabam ali, ou seja, facilitando a produção de um produto, né? Ou de algo do tipo, mas aí a gente perde a autenticidade. Eu queria até entender, então, de vocês que a inteligência artificial, por exemplo, pode chegar a afastar os consumidores conscientes das marcas que, por exemplo, não têm uma autenticidade? A gente pode dizer isso? Por exemplo, se tratando de geração Z, digamos, que é um público que já nasceu nesse mundo conectado. Então, eu acho que eles têm um conhecimento dessa linguagem. Entendeu? Dessa linguagem tecnológica. Então, fica mais fácil para eles identificar o que é da IA, o que não é. Né? Até eu mesma, que já nasci na geração analógica, eu já consigo identificar conteúdos. A diferença, porque é tudo muito perfeito, sabe? Tudo um lugar. Então, sabe? Então, isso aí já vai perdendo um pouco, né? Sim. Você vai massificando, criando uma padronização e você não vai se diferenciar. E o que a gente precisa trabalhar com as marcas é diferenciá-las, né? Umas das outras, né? Senão você vai dizer a mesma coisa que seu concorrente diz. Então, eu sempre digo em sala de aula, assim, sempre falei isso. Desde o tempo que eu trabalhava em agência e digo hoje porque é igual. As marcas, né, os profissionais, eles vão sempre falar as mesmas coisas. Mas o pulo do gato é como falar, entendeu? Vão falar a mesma coisa, só que um vai falar de uma maneira diferente, mais autêntica, mais original, entendeu? Esse que é o ponto, né? Sim. E isso só realmente, né, um profissional que tem um repertório, que sabe, né, fazer essas conexões, né? Porque isso é muito importante, né? Não é porque está tudo muito fácil hoje que o profissional não tem que ter bagagem, repertório, estudo, conhecimento. Pelo contrário, ele tem que ter cada vez mais. Que é para ele não ser engolido por esse tipo de conteúdo. E eu já ia justamente tratar sobre isso, porque a gente vive numa sociedade, especialmente a geração Z, gente, ela tá cheia de repertório, porque eu falo de aparelhos, plataformas, né? Uma sociedade que está imersa em uma série de tecnologias. E com isso, a gente basicamente ali, a gente lida com muitas artes publicitárias, muitos produtos, muitas coisas e algumas estéticas perfeitas, né? Inclusive, aí a gente olha também para uma geração que também está preocupada com a preservação ambiental, com o aspecto dos animais, com tudo isso. E, por exemplo, eu vejo algumas pessoas, eu não consumo o produto fulano de tal porque ele faz testagem em animais. Eu não faço tal coisa por conta de, enfim, dos seus princípios morais. A questão é, o que acontece se uma marca divulga uma certa, digamos, uma certa moral, um certo valor, e ela não pratica? Né, nesse caso, porque acontece muito, né, de uma marca se posicionar de determinada forma digitalmente, mas na prática realmente jovens deixam de consumir esse tipo de... Sim, eu acredito que isso é uma questão muito de ética, né?
é de ética da marca. Nós, publicitários, a gente aprende muito e tem muito conhecimento sobre a ética, né? Se uma marca deixa de ter essa ética, automaticamente as pessoas que consumiam ela por esse motivo também deixam de consumir. E sim, a geração Z ela se preocupa muito com isso. Tanto é que tem muitas questões, né? Porém, a gente fala assim, de redes sociais de marcas que produzem certos produtos que são a favor de algo e na verdade não são. E aí isso acaba afastando os consumidores e gerando até uma imagem ruim para a marca, porque esses consumidores que uma hora estavam elogiando a marca são os mesmos que vão falar: olha, isso daí não dá certo, está indo contra aquilo que você diz que você faz, entendeu? Então a gente tem muito essa perspectiva. Eu acredito que seja isso. Não basta ser, tem que ser, parecer ser e ser autêntico, porque hoje, né, nesse mundo tão tecnológico, a mentira, ela está cada vez tendo, a perna dela encurtou mais ainda, né? Então, fatalmente, alguém vai investigar lá na rede social, vai falar com algum funcionário para ver, né, como é que aquela marca se trata funcionários com respeito, né, toda aquela questão. E acaba descobrindo. Então, não adianta você dizer que faz e, na realidade, as suas práticas são diferentes, que é o que se chama, ligado à sustentabilidade, que é o greenwashing, né? Que é aquela maquiagem. Porque as pessoas pegam essas questões ambientais, né, como bandeira, mas só para marketing, né? Muitas fazem isso, né, com A grande bandeira. maioria, entendeu? Então, eu digo, se você não faz, não fale. Seja verdadeiro. A melhor coisa que tem é você ser verdadeiro. Perfeito. Porque fatalmente você vai ser descoberto. E daí vai gerar, né, uma crise E muito hoje em maior. dia a disseminação é muito maior, né? Muito O poder maior, que o uma pessoa tem impacto. nas mãos hoje de difamar, de falar sobre uma determinada marca é muito mais fácil do Sim. que antes. Antigamente a gente já tinha algumas marcas já pré-estabelecidas. E como é que você fazia para dar esse retorno? Né? Como é que você trazia, alertava as pessoas, olha, esse produto aqui não é tão bom quanto pensam, né? Enfim, acho muito interessante. Agora, acho que é importante a gente também falar sobre o lado da academia, né? Para quem escolhe fazer publicidade. Eu queria saber, até mesmo, professora e Alice, para quem está vivendo agora esse mundo da academia, eu falo da publicidade, como é que eu faço para preparar esse profissional que está entrando no mercado, que está chegando agora, que está conquistando publicidade, para ele separar ali entre a venda, né, porque é importante, e a questão digamos assim, um relacionamento com o cliente, né? Você gerar um relacionamento com o cliente. Como é que você faz ali? Tem que juntar os dois? O que a gente pode fazer com esse profissional que está entrando no mercado, inclusive com a inteligência artificial que a gente está aí? Cada vez mais eu digo, né, que quem quer atuar, né, na área de publicidade, propaganda e marketing, ele tem que estar cada vez mais preparado, né? Não é só porque está no hype. Esqueci o negócio do hype, tá? O hype é estudar, se preparar, ler bastante, entendeu? Isso é fundamental para você poder enfrentar essas questões que tem, as questões do mundo, porque as marcas, elas estão inseridas no mundo. Elas são reflexo de tudo que está acontecendo no mundo. Elas têm que participar. E como o publicitário ele é a ponte entre a marca e o público, é ele que vai fazer essa conexão. Então, ele tem que estar muito preparado para isso. Tem que estudar realmente, entendeu? Ele tem que conhecer, ele tem que ter uma visão de mundo muito aberta, entendeu? E entender, né, esses vários mundos por onde esse público circula, porque a gente vai falar, a publicidade ela trabalha com várias realidades, com várias marcas, com vários segmentos, né? Como eu digo, um dia você está anunciando um parafuso, no outro dia você tá falando de uma marca de moda toda bacana, então você tem que transitar por vários mundos, né? Então isso exige de um profissional, né, uma bagagem muito forte para ele transitar por esses diversos segmentos. Claro que hoje já existe com a internet,
essas agências como essa que a Alice trabalha, muito segmentada, muito nichada, Sim. que isso também, com a internet, né, apareceu muito essas questões. Mas em grandes agências você trabalha com um segmento muito variado, Sim. né? Então você vai transitar, né, por vários segmentos, vai ter que falar com pessoas diversas, né? E isso não adianta, né, gente? É conhecer pessoas, é estudar. A gente precisa, né, conhecer como é que as pessoas estão pensando, como é que elas estão se comportando. E isso é estudo, é observação, não tem outro jeito. Não tem. E a Alice vive muito isso, né, Alice, que é ali o lidar com um cliente. Sim. Eu acredito que a inteligência artificial ela não pode fazer isso, que é o olhar ali, o atendimento humanizado. Eu queria que você falasse sobre isso. Vamos lá. A questão do atendimento humanizado e da roupa, ela é possível ser muito bem, ter muito bem um entendimento, né? Porque, como a gente diz, a gente vai estar frente a frente com frente, a gente vai precisar posicionar ele em uma rede social. Falando assim, em questão geracional, o meu ponto de vista, a maneira como que eu vou lidar com a rede social é muito diferente de como o meu cliente vai lidar. Então, eu preciso ter esse entendimento, entrar na cabeça do cliente e perceber como ele pensa e modificar essa percepção dele para que ele consiga se condicionar nas redes sociais. Que é muito difícil, né? Porque eu, particularmente, lido com clientes que têm dificuldade de falar com a câmera. Coisa que se eu for colocado na frente de uma câmera, eu não vou ter tanta dificuldade quanto o meu cliente. Então, eu tenho que driblar isso para fazer com que ele entenda que é necessário ele estar nas redes sociais para que a venda dele aconteça. Só que uma coisa interessante que eu vou falar é que vender, ele precisa ter essa questão do relacionamento, porque vender é diferente de tirar o pedido, né? Ou seja, se eu quero fazer uma venda, eu preciso me relacionar com o meu cliente. A marca, ela precisa realmente ter esse relacionamento. Porque se eu chegar com o meu cliente e falar, a pessoa perguntar, eu queria tal serviço ou esse tal produto, e aí eu, né, como o prestador de serviço, só oferecer, notificar, não gerar essa conexão com o cliente não vai querer finalizar a compra. Então, a gente precisa ter muito essa questão, né, esse entendimento de realmente criar um relacionamento com o cliente. E as redes sociais, né, a questão de gerar autoridade, fazer com que o meu cliente ele tenha essa percepção de mundo, com que ele seja um profissional que entenda, né, do trabalho dele, mas que ele também entenda de que a venda ela precisa acontecer através da fala dele, através da maneira como ele vai se posicionar nas redes sociais. E gerar essa proximidade entre o cliente e o profissional, né? Então, esse é basicamente o meu trabalho, de gerar a proximidade, fazer com que o cliente realmente queira aquele serviço e aquele produto. Então, a questão do relacionamento ela é muito importante. E como eu disse, né, a venda é diferente de tirar o pedido, se não existe relacionamento, talvez a venda ela nem aconteça. Perfeito. E a gente eu estou gostando muito do bate-papo, a gente poderia continuar falando muito sobre isso. Mas a gente tem um tempo. E eu só queria que vocês falassem para quem está em casa e deseja cursar, né, ter ali acesso ao curso de publicidade e propaganda hoje da Fameto, né? Queria que vocês te dessem o que esse profissional precisa para entrar aqui. É isso que eu falei, né? A pessoa, quem gosta da área da comunicação, vou falar assim da comunicação como um todo, entendeu? É exatamente isso. É aquele profissional que ele tem que ser multidisciplinar, multitarefas, que é isso que hoje se exige do mercado. Um profissional que faça várias coisas, que ele não fique só um especialista. Então, ele precisa ter, né, essa visão, essa agilidade de ser um profissional multitarefa. Para isso, ele vai precisar, né, é o que eu falei, transitar por diversas áreas, conhecer pessoas, isso é muito importante. Nós somos da área das ciências humanas. Quem trabalha com isso tem que conhecer pessoa, tem que gostar de pessoa, tem que gostar de se relacionar com diversos tipos de pessoas, que você vai enfrentar diversas pessoas. Porque você vai se relacionar com o teu cliente e com o cliente do teu cliente. Então, quantas pessoas você vai ter que conhecer, né? Então, precisa disso. E precisa de um profissional, assim, ó. Não é porque a publicidade é uma coisa bonita, bacana, legal, que ela seja fácil, não. Ela exige muito esforço, gente. Muito esforço intelectual,
de estudo, de conhecer aquilo tudo, entendeu? Aquele repertório todo. Então, é importante isso, a gente entender que o profissional de publicidade, ele precisa estar cada vez mais preparado para enfrentar os desafios do mercado, porque o mercado, ele está cada vez mais competitivo, cada vez mais complexo, né? Hoje é tudo muito rápido. Então, isso é um desafio enorme. Então, é isso que eu digo, né? Precisa ter muito repertório, muito conhecimento. Como o professor disse, precisa realmente gostar de estudar, porque ser um profissional da área da comunicação é você precisar estar por dentro de todos os assuntos. Como o professor disse, a gente precisa realmente saber de todos os assuntos, lidar com todos os assuntos e criar estratégias para que a gente consiga driblar esses assuntos e fazer com que o nosso cliente ele consiga chegar no objetivo dele. Na maioria das vezes é vender ou então se posicionar como marca. Então a gente precisa realmente focar em estudar, sempre ficar ali por dentro desse processo né? E eu acho que é isso, né? A gente realmente é uma área que parece legal, parece bonitinha e parece fácil, mas não é. Ela exige realmente muita dedicação, você realmente precisa amar a publicidade, amar se comunicar com as pessoas para poder fazer parte desse mundo. Porque se você for uma pessoa tímida, uma pessoa assim que não gosta de falar, provavelmente isso não é a sua área. Então você precisa realmente falar muito e ouvir muito das pessoas. Porque além de falar, nós precisamos ouvir. Ouvir o nosso público, ouvir as pessoas ao nosso redor. E para que se a gente ouve, a gente consegue estar por dentro, né, do mundo em si. Então isso. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço, professora. Obrigada, Alice. E para você que está em casa, se você gostou deste episódio, curta, deixe o seu like, faça o seu comentário, enfim, e se inscreva no nosso canal. A gente se vê no próximo episódio.